Vamos então dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Nós estamos aqui estudando a história do mundo a partir da criação em Gênesis. Vamos continuar então esta reflexão. Lembrando que você pode estar estudando, assistindo todos os nossos estudos anteriores para poder estar acompanhando esta sequência de narrativas, de reflexões, onde temos a nossa parte de ensino, de instrução, de discipulado, e você pode assim obter este conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus a respeito deste tema tão marcante. É o primeiro tema da Bíblia, a história do mundo, o porquê da criação, o porquê de todas as coisas serem criadas e o porquê de toda a história da humanidade, por que estamos neste mundo, por que nascemos, para quê, qual a finalidade e onde podemos chegar, o que podemos alcançar, qual é o plano de Deus para nossas vidas. Então vamos ler mais uma vez o texto de Gênesis, no capítulo 1 e nos versículos de 1 a 5, que assim nos diz a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então nós já abordamos em estudo anterior que, de acordo com a história judaica, o mundo completou agora, este ano, 5.783 anos. Isso referindo-se ao texto da criação do homem e da mulher, da humanidade, em Gênesis. Porém, de acordo com a ciência moderna, nós sabemos que o mundo tem bilhões e bilhões, muitos bilhões de anos. E existem provas, a ciência comprova isto através de seus estudos científicos, das suas experimentações, através da aplicação de métodos científicos, através do estudo da luz das estrelas, da distância já percorrida pela luz das estrelas, pelo estudo da formação das montanhas, através do estudo utilizando o carbono 14, e também através da descoberta e estudo dos fósseis de dinossauros, e ainda outros métodos, outros estudos, outras descobertas da ciência. E nós sabemos que não pode haver contradição entre a ciência e Deus, porque a ciência será sempre o estudo da natureza, e essa natureza é criada por Deus. Então sempre a ciência vai descobrir o que Deus fez, sempre vai estar alcançando, procurando alcançar, através das suas descobertas, aquilo que Deus fez, quando, porque, como Deus fez. Então, estando em harmonia, sem contradição entre a ciência e Deus e a sua palavra, nós vamos então verificar que antes desses 5.783 anos, além deles, existem bilhões de anos já comprovados pela ciência. E a palavra de Deus diz que este período, estes bilhões de anos, nestes bilhões de anos, a Terra era sem forma e vazia. Esse tempo, esse trecho, esse espaço de tempo foi muito longo, bilhões de anos, de uma Terra existente, já criada, mas sem vida, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face
do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havendo apenas o espelho de água, havendo apenas águas, tudo o que está abaixo da água são trevas. Tudo que habita o interior, a parte inferior da terra ou das águas, habita em uma região que está fora do alcance da luz. Por isso, havia trevas sobre a face do abismo. Então, uma terra totalmente coberta por águas, um grande abismo, um lugar de morte. Onde há essa escuridão, continua havendo morte, não há alegria, não há vida. Nós já fizemos aqui um estudo, já citamos alguns estudos já sobre a luz, o significado da luz, e hoje nós estamos abordando a existência das trevas antes da luz e o seu significado. Então, a terra era um lugar de trevas, era um lugar escuro, era um lugar de morte, era um lugar oculto, sem vida, sem diálogo, sem comunicação. Era um lugar perdido, era um elo perdido, era um lugar de morte, de esquecimento, de trevas. Porém, o Espírito de Deus já se movia sobre essas trevas, sobre esse abismo, esse lugar de perdição, esse lugar de morte, como um sepulcro, onde cobre-se com terra a carne, a morte, que volta para o pó, volta para o nada, para o vazio. A terra era sem forma e vazia, assim como a morte vai se dissolvendo o corpo com a sua aparência, com a sua vida, com os seus membros, com a sua capacidade, com a sua expressão, com a sua fala, o seu sorriso, o seu olhar, o que você escuta, e a morte é um grande vazio. É como está sendo descrito que a terra sem forma, tudo também vai se dissolvendo, vai se desfazendo na morte. O corpo físico se desfaz e volta ao pó, sem forma, apenas os grãos da areia, do pó da terra. Neste lugar veio a luz. Então, nesse período de trevas é que estão os bilhões de anos de uma terra esquecida, uma terra morta, de trevas, como um sepulcro, um abismo, escuridão, morte, vazio, medo, ignorância, não há conhecimento, não há sabedoria, não há compartilhamento de ideias, de valores, de pensamentos, de coisas que se gosta de fazer, de alegria, de esperança, de fé. Não há vida. Ali nesse abismo, só a morte, trevas, o sono permanece como que dormindo, os mortos, como que apagados, desligados da vida. Até que disse Deus: haja luz. Então, deste tempo, os judeus acham, acreditam, pelas suas meditações, estudos, reflexões, que nós chegamos agora a 5.783 anos da luz e bilhões de anos das trevas que estavam sobre a terra. A terra era um grande vazio, era um grande abismo. Viu Deus que era boa a luz, e Deus realmente estava querendo criar coisas boas, porque estava criando para o seu filho, por ele, com o herdeiro, com o unigênito de Deus, com o Filho de Deus, o reflexo de Deus, do seu amor, da sua bondade. Realmente para Deus, um Deus perfeito, Deus onisciente, onipresente, soberano, um Deus maravilhoso, o único que é digno de receber a herança e a vida é o próprio Filho de Deus, é o próprio reflexo de Deus. Deus criou o que para nós,
quando nós lidamos com o filho, com a terra e o homem, a mulher, poderem se multiplicar e ter um filho, e podemos dar valor e ver como é bom, como é maravilhoso ter uma casa, uma família, ter um filho, ter uma esposa. Que vida maravilhosa que Deus planejou para nós. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, já porque também Deus criou, Deus formou, Deus produziu aquele único que daria sentido a Deus criar uma vida, seria uma vida semelhante a Ele, ao criar o seu próprio filho, pois a grande maravilha do universo é Deus, o grande ser, o que Ele quer, único bom, que Jesus diz, não me chameis de bom, só há um bom, que é o Pai. Então, o que Deus poderia criar, o que veio ao coração de Deus para criar, foi ter um filho. Hoje eu te gerei, meu filho, expressão da minha glória. Ver então o filho correr, ver o filho viver, ver o filho reagir, ver o filho fazer alguma coisa é a grande alegria do Pai, é o reflexo do Pai. Então a grande descoberta do porquê da criação, de tudo, de todas as coisas, é que tudo é para o Filho. E o único que agrada a Deus, o único que para Deus vale a pena ver, que faz sentido, que tem valor, é o Filho. É ver o seu próprio Filho, o seu próprio reflexo da sua glória, da sua majestade. E nós fomos criados com o potencial de filhos, de também sermos feitos filhos de Deus. Então, quando Deus nos vê amando como Cristo amou, perdoando como Cristo perdoou, vivendo como Cristo viveu, e nós também somos transformados, nascemos de novo da água e do Espírito e somos filhos de Deus e podemos entrar no reino de Deus, é a grande alegria no céu, a festa no céu, quando nasce, quando alguém também recebe este dom, este galardão e é chamado filho de Deus. Então, para Deus ter milhões, bilhões de filhos que refletem a sua glória, expressam o seu amor, que brilham como Ele, como o Filho unigênito, que agora se torna o primogênito de muitos filhos, Jesus o Cristo, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele também nos transforma, nos faz ser como Ele, nos dá, através do Espírito, a mente de Cristo. Então, essa é a grande alegria do Pai, ver muitos filhos pela terra e que em breve estaremos todos juntos no céu. Essa é a grande alegria de Deus, esta é a grande razão da criação, tudo para Jesus, tudo começa em Jesus, Ele é o primogênito, Ele é o alfa, é o princípio e Ele é o fim, Ele é o ômega, Ele é o fim da razão da criação de todas as coisas, de refletir a glória de Deus em muitos filhos. Não é nessa terra que vai passar, não é neste mundo, mas é a glória de Deus revelada nos seus filhos. Essa é a grande alegria de Deus. Mas hoje nós vamos falar então da outra parte, que é a respeito das trevas. Por quê? Estudando Gênesis, se nós vamos aqui nos aprofundar realmente, não vamos ser preguiçosos e ficar apenas na superfície, mas vamos realmente estar penetrando, nos aprofundando no conhecimento da palavra, nós vamos então refletir que disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Essa introdução é importantíssima, nós estaremos nos aprofundando nela também nos demais estudos. É importantíssimo que a gente já vá gravando, repetindo, fixando a respeito desta criação do primeiro dia também, da divisão em dias. Isso também é muito importante para o nosso estudo.
Então, nós falamos no estudo anterior sobre o significado da luz. Luz, então, é vida, luz é Cristo, luz é conhecimento, luz é entendimento de Deus, luz é poder ver a glória de Deus. É uma luz exterior e também é uma luz interior. É a luz do Espírito, é a luz da revelação, é a luz da ciência de Deus, do discernimento de Deus, de conhecer a vontade de Deus e viver conforme essa vontade. Porém, a palavra de Deus constantemente vai nos alertar para a questão de viver nessa terra em que houve separação entre luz e trevas. Deve haver, deve continuar havendo. Então, cuidado de estarmos em uma terra em que a luz, veio a luz, mas que anteriormente e por bilhões de anos era uma terra de trevas. E essas trevas continuam aí ao nosso derredor. Então, essa é a grande questão do nosso estudo de hoje, é trabalharmos esta questão. É maravilhoso, estamos muito felizes de saber toda a riqueza da luz de Deus. Haja luz, a luz é Cristo. Luz é a luz que brilha e nos faz ver as coisas, conhecer, nos dá alegria de viver e saber onde pisamos. Mas também é a luz espiritual, é a luz da revelação, do conhecimento, da verdade, do conhecimento da glória de Deus. Podemos viver andando neste caminho, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa própria palavra chegando a nós e habitando em nós pelo Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo, é maravilhoso. Mas é importante nós sermos alertados, e a palavra de Deus trabalha isso constantemente, a respeito das trevas, que houve separação. Então, onde elas estão? Ao derredor. Estamos na luz, andamos na luz, mas ao nosso derredor há um mundo tenebroso, há um mundo de trevas, e há uma batalha espiritual, há uma batalha constante entre a luz e essas trevas. Elas estão aí tentando retornar, elas estão aí tentando recuperar o terreno perdido. Então, vamos aqui refletir sobre esta questão hoje, da existência das trevas. Então, a Terra teria, segundo nós estamos aqui percebendo pelo nosso estudo e pelo estudo da ciência, que a Terra teria ficado em trevas por bilhões de anos. Um vazio, um caos, sem forma, vazia. E qual seria, então, a utilidade, o porquê desse período de trevas, sem forma, vazia, em que havia trevas sobre a face do abismo neste lugar? Seria a existência de o que hoje nós podemos chamar de um submundo, um mundo inferior, o mundo das trevas, hoje separado entre um mundo superior de luz, onde a luz brilha nesta terra, e um submundo, o mundo de baixo, o mundo que é, na verdade, um lugar dos mortos, é um lugar de prisão, e foi durante estes bilhões de anos prisão de espíritos, a terra como prisão de demônios, de espíritos, anjos caídos. Então, tendo havido uma rebelião, tendo havido algo acontecendo no céu, estes espíritos caídos decaíram do céu para este lugar, que durante bilhões de anos era toda a terra. Toda a terra era um caos, toda a terra era uma prisão espiritual, onde demônios vagavam por todo o espaço da terra. Era a habitação dos demônios, a habitação dos anjos caídos. Os anjos punidos eram lançados num abismo, e este lugar é exatamente a terra. A palavra de Deus diz: ai da terra, porque o diabo, não tendo mais lugar no céu, foi lançado para a terra. Então, a terra ainda é o lugar onde são lançados os demônios
os espíritos caídos, os espíritos das trevas, e espíritos com algumas designações também tenebrosas. Este mundo mau, este mundo que jaz no maligno, em qual nós lutamos contra as forças espirituais da maldade, contra principados e potestades. Então a terra é o ar, esta região é a região de habitação destes demônios, dessas forças espirituais, que vivem nas trevas, vivem no abismo. O Apocalipse nós já lemos em estudos anteriores, por isso é importante, vou repetir aqui mais uma vez, que você assista desde a primeira apresentação dos nossos estudos bíblicos com o tema da escatologia, que você preste atenção para que você encontre então o entendimento do que está em Daniel, nos textos proféticos de Jesus, nos evangelhos e também nas epístolas dos apóstolos e também de uma forma especial no Apocalipse. E aí agora em Gênesis você vai aprofundar ainda mais essa percepção, esse entendimento dessa posição da terra. Por isso que nós vivemos em um mundo tenebroso, um mundo de batalha espiritual, um mundo de luz. Mas se não tivermos cuidado, esse mesmo mundo de vida, de luz, ele passa a ser um mundo de escravidão, de opressão maligna, demoníaca e um mundo de morte. Morte física e morte espiritual. Este é um mundo de batalha, este é um mundo de guerra. Somos soldados de Cristo, somos trabalhadores neste mundo em que é preciso haver batalha, luta e guerra. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Então este mundo é um mundo mau, este mundo jaz no maligno. Então, por quê? Por que os escritores bíblicos tanto trabalharam a respeito deste tema? Hoje mesmo nós pretendemos citar alguns versículos em 2 Coríntios, em Timóteo, em Efésios, principalmente em João, que abordam esse tema dessa presença das trevas, do que está na palavra de Deus, dessa explicação. Por que o Gênesis, por que logo no início ele cita isso? Não é à toa, não é para passar rapidamente, superficialmente, é para estudar e entender que houve separação, fez Deus separação entre a luz e as trevas. E olha só, nós precisamos entender esta questão, que tem que continuar, deve prosseguir havendo separação, e buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Deus que fez separação entre a luz e as trevas, viu Deus que a luz era boa, e disse Deus, andai na luz. E nós vamos ver João falando isso, que a luz veio ao mundo, mas alguns preferiram as trevas. Então, um dos grandes desafios para a sentença, para o juízo final, é ter amado a luz. É quem for da luz. Quem ama a luz? A luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem a este mundo. A luz é Cristo. A luz são os ensinamentos de Cristo. A luz é o amor de Deus revelado em Cristo. Quem ama a Cristo? Quem aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Este que vem para a luz. Este que aceita Jesus, aceita a luz e rejeita as trevas. Quem não aceita, rejeita a luz e prefere as trevas. Então há separação, deve haver. Entendendo isso, nós começamos a ler toda a Bíblia de uma outra forma. A luz de Deus, a luz do entendimento de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus começa a brilhar em nossa vida e nós podemos dizer, já estou entendendo a vontade de Deus. Nessa palavra, se eu entendo, uso essa chave de entendimento, que Deus fez separação entre a luz e as trevas, eu já tenho a explicação da palavra de Deus. Já posso ser salvo, já posso ir para a luz, posso aceitar a Cristo.
como luz da minha vida, Salvador. Ele me salva das trevas e me guia na luz. Agora eu posso andar na luz, nascer de novo, da água e do Espírito. E o Espírito ilumina a minha vida. O Espírito Santo me revela que Deus está. O Espírito Santo me revela que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo me revela como eu devo viver. Eu estou na luz, estou salvo. Então, entendendo esta palavra, que você anda nesta separação que Deus fez entre luz e trevas, você já pode ser salvo por esta palavra. Então, vamos falar das trevas. No estudo anterior já falamos de luz, vamos continuar falando dos dois temas por algum tempo, pois são muitos versículos na palavra de Deus que abordam esta dicotomia, essa questão que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Trevas significa, são sinônimos, são usados na palavra de Deus constantemente. Trevas, sinônimos de trevas, são vários. Primeiro, pecado, errar, andar errado, errar a vontade de Deus, desobedecer à palavra de Deus. Deus falou com Adão, Deus falou com o homem, com a mulher, com a sua esposa Eva. Deus lhes ensinou, disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comer, certamente morrereis. Eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus, porque amaram mais as trevas. Então havia a luz era a palavra de Deus para eles, era o ensino, era o mandamento. A luz era a direção de Deus. Tem a árvore da vida para vocês comerem. Comam do fruto da árvore da vida, da minha palavra. Me obedeçam, vivam comigo eternamente. Este é o seu alimento diário, é a minha palavra. A minha palavra é a árvore da vida. E não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Disse Deus, ensinou Deus, essa é a luz, essa é a palavra. O diabo representa a mentira, o pai da mentira, que vai mentir para Adão e para Eva, para o primeiro homem e para a primeira mulher. Ele vai mentir, vai induzi-los ao erro. Ele está nas trevas, esta ignorância que leva ao pecado. O pecado é desobedecer a palavra de Deus. O pecado é ter a luz e preferir as trevas. Ter a palavra de Deus que anuncia a vida e diz: escolhei a vida, escolhei a minha palavra. E o homem e a mulher preferiram, é o que nós vamos ver daqui a pouco, textos bíblicos que vão nos confirmar isso, preferiram a ignorância, preferiram o erro, preferiram a mentira do diabo, que disse: vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus. E acreditaram mais na mentira, no erro, nas trevas, do que na luz da palavra de Deus. Para João, esta questão das trevas, da mentira, do erro, é a manifestação do anticristo. Cristo é a luz. Cristo é a palavra de Deus, é a verdade, é a árvore da vida. O anticristo é aquele que traz a mentira do diabo. Ele é contra a luz. Cristo é a luz, o anticristo é a manifestação das trevas. É a palavra enganosa, mentirosa, da ignorância, do erro, do fazer errado, do não acreditar em Deus, não ir para a luz da palavra de Deus, da verdade, do ensino de Deus, e ir para o outro lado, para as trevas. Então Deus fez separação. A luz está aí, as trevas continuam aí. Cabe a você escolher entre a luz de Deus, de Cristo, é a luz, e as trevas. As trevas é o diabo, é só mentira. Pode ser que há vida no mundo, que há poder no mundo, que vai haver satisfação vivendo para o mundo. Como o diabo na tentação no deserto oferece para Jesus os reinos deste mundo. Mas esses reinos do mundo passarão e Jesus os rejeita.
Então, Cristo rejeita a glória do mundo, para ele são as trevas. E Cristo obedece ao Pai. O reino de Deus, a luz. Para Cristo, vale a pena ser fiel e fiel até a morte, morte de cruz. Vale a pena pela herança que o Pai oferece, vale a pena aceitar a palavra de Deus. Mas todos os que entram neste mundo também são tentados pelo diabo, assim como Jesus foi ali no deserto, todos são, é oferecido, porque há uma separação, mas vem a luz e te oferece em Cristo o reino de Deus, a vida. E vem o diabo da mesma forma, em algum momento, ele vem a todos os que nascem neste mundo e oferece a glória do mundo, as trevas que estão aí. Um mundo muito mais antigo, bilhões de anos nas trevas. Então ele tem o que oferecer, ele tem o que falar, mas a palavra de Deus nos diz: venha para a luz, aceita a Cristo, recebe a palavra de Cristo, recebe a promessa de Cristo, recebe o que Cristo tem para te dar, aceita a Cristo e deixa esse mundo de trevas, pois é um mundo de vaidade, é um mundo passageiro, é um mundo de ilusão, é um mundo de morte, é um mundo de trevas, e aceita a luz de Cristo. Então João vai dizer constantemente que o anticristo está aí, as trevas estão aí, a mentira está por aí, procurando a quem possa tragar. O diabo está por aí, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. A mentira está aí em volta. Então nós temos que ter discernimento espiritual, temos que ser batizados com o Espírito Santo para termos entendimento, conhecimento da verdade, não sermos levados por todo o vento de doutrina, muitas delas doutrinas de demônios, de espíritos que não provêm de Deus, que provém deste mundo tenebroso, que jaz do maligno, que provém de principados e potestades do mal, e continuam no seu trabalho, que fizeram lá com Adão e Eva, e venceram, o mal prevaleceu, e tentaram novamente fazer em Cristo, o segundo Adão, a nova criação, e foram derrotados por Jesus, porque Jesus resistiu ao diabo e foi fiel até a morte de cruz, e Deus o ressuscitou, e Deus o coroou rei de Israel. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Cordeiro Santo que venceu, que foi morto, mas ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu as trevas, venceu todo o mal, e nos dá esta vitória, porque ele nos batiza com o Espírito Santo. Ele tem todo o poder no céu e na terra, e quando ele chegou diante do trono de Deus, a primeira atitude de Jesus foi de enviar o Espírito Santo e batizar a sua igreja já ali no dia de Pentecostes. Segundo a sua promessa, ficai em Jerusalém, porque não muito depois desses dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Foi o tempo de Jesus subir ao céu, desatar os selos, preparar o Apocalipse, e ele já enviar o Espírito Santo para nos conduzir em vitória, conduzir na luz de Deus, andando na luz como Deus na luz está, na luz de Cristo. Cristo é a luz para este mundo. Também, quando diz que foi feita separação entre a luz e as trevas, a luz é a vida, a luz é a alegria. Luz de Cristo é vida, vida com abundância, é uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida maravilhosa na terra, e é uma vida eterna nos céus, com Deus. Luz é sinal, é símbolo, onde a luz significa que pode vir a vida, porque a vida será feliz neste lugar de luz. Trevas significa que este é um mundo de morte, de ódio, de violência, de assassinato. João diz: nós temos que amar, para que a gente possa vencer o mal, vencer o mundo, vencer o diabo, nós temos que amar. Quem ama não faz a vontade do diabo. Quem ama o seu irmão, o diabo pode chegar ao seu lado, perto dele, e o tentar
dizendo a ele que o seu irmão não merece viver, que o seu irmão está roubando o seu espaço, e assim como Caim, que era do maligno, deu ouvido ao mal e matou o seu irmão, então quem é do diabo, quem é das trevas, dá ouvido ao ódio, tem o ódio, dá lugar ao ódio. Mas quem é nascido de Deus, ama. Quem ama é nascido de Deus. E pode o diabo vir quantas vezes for, como fez com Jesus, o tentar. Ele dirá não, porque Deus me mandou amar. Porque o mandamento de Deus é amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu quero que ele viva. Eu quero que ele sorria. Eu não quero que ele chore. Eu não quero que ele morra. Então nós vamos vencer o mal, a mentira do diabo, quando nós amamos. Se nós nos amarmos, nós venceremos o mundo, nós venceremos o mal, nós venceremos o diabo. O diabo vai correr de nós, porque não vai ter espaço para que o diabo opere a sua tentação maior de levar um a matar o outro, um irmão a matar o outro. A iniquidade, o ódio, um matando o outro, um perseguindo o outro, um fazendo mal para o outro. Então João vai dizer que nós não podemos ser como Caim, e ele também vai citar a questão de que Judas deu lugar ao diabo. Ali no momento da ceia, Jesus dá a Judas o bocado de pão molhado e o diabo entra em Judas. Judas era do diabo. Por quê? Porque Judas ia alimentando ódio, Judas ia alimentando o menosprezo a Jesus, contra o ministério de Jesus, contra as atitudes de Jesus. Judas não estava reconhecendo, não estava crendo em Jesus como o Salvador, o Redentor de Israel. Então virou presa fácil para o diabo entrar em Judas, tentá-lo e Judas obedecer, porque já estava de acordo com a falta de amor de Judas. E João percebeu isto. Nós vemos que João chega perto de Jesus, reclina sobre o seu peito e pergunta: Jesus, quem é aquele que você está dizendo que vai te trair? Você vai ser morto porque alguém vai te trair, vai te vender. Ele diz para João: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. É aquele que sente o cheiro do sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, e não tem amor pela redenção, não tem amor pelo perdão, pela misericórdia. Não era isso que Judas queria. Ele, quando recebe o bocado de pão molhado de Jesus e o diabo entra na sua vida, é porque para ele aquele sangue, ele dá o sentido do assassinato, de resolver as questões por uma revolução sangrenta, por matar a todos, matar o que te persegue, matar o que te desagrada, matar o que está na sua frente, matar o que parece que vai pegar a sua oportunidade, matar o que está se destacando, matar o nobre, matar o rico, matar o mais pobre, o que atrapalha. E o diabo fomenta a quem já está com essa inclinação para o ódio, para a morte, para o assassinato, para o mal, em que o sangue que ele come faz despertar a morte do diabo, se manifestando nele para trazer mais morte, e não para trazer redenção, perdão. Não a morte de Jesus, que na ceia nós celebramos, nós, em memória de Jesus, em memória do seu amor, que ele morreu por nós para que nós não precisássemos morrer, nem ninguém, mas que todos nós possamos viver e amar como Cristo amou. Então, havendo trevas, tem que haver cuidado, tem que haver zelo. O escritor de Hebreus várias vezes menciona a necessidade deste cuidado com as coisas, cuidado com o sangue de Jesus, cuidado com a existência das trevas. Elas estão aí, elas estão ao derredor. Aqui não diz que a luz acabou com as trevas e nós não podemos viver tranquilos. Este é um mundo de paz, este é um mundo de luz, este não é um mundo tenebroso, este não é um mundo mau. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina. Este é um ensino errado que leva muitos à perdição, leva muitos à distração, à falta de zelo na obra de Deus, e leva muitos a cair, decair do caminho da fé,
porque não vigiam neste mundo mal. Porque a verdade é que há e deve haver zelo pela separação da luz e das trevas. Deve continuar esse trabalho. O Pai trabalha até agora, eu trabalho até agora, e Jesus nos chama para sermos trabalhadores na seara do Mestre, na luz. Enquanto é dia, vamos trabalhar, e para lutar, para sermos soldados, guerreiros, na batalha da luz contra as trevas. Continua havendo neste mundo, nós estávamos falando, que continua havendo neste mundo, nessa terra, continua agora existindo o submundo das trevas. Antigamente, nesses bilhões de anos, antes desses últimos 5.783 anos de existência da Terra, toda a Terra era trevas. Então, tudo que acontecia no céu, todo mal, era lançado para esta Terra. Mais trevas, lugar de morte, de condenação, de cumprimento de pena, como o inferno. Porém, quando veio a luz de Cristo sobre a terra, houve separação da luz e as trevas foram para o que espiritualmente nós vamos designar um submundo, uma subterra, um lugar onde foram então recolhidos, onde são recolhidos os demônios, onde são lançados, onde eles estão. É o Sheol, onde o rico foi lançado para as profundezas da terra. É lá onde a palavra de Deus diz que Jesus foi pregar aos mortos, às almas que estão em prisão, aqueles do período de Noé, que morreram, e Jesus teve a oportunidade de pregar para eles ali no submundo, que é, figuradamente falando, debaixo da terra, esse abismo aqui, na profundeza, nas profundezas ocultas da escuridão, onde há morte. Há uma primeira morte, ainda não é a segunda morte, não é após o julgamento, o juízo final de Deus diante do seu trono e do Cordeiro, mas é um primeiro estágio de morte, é um primeiro momento onde são atormentados, onde estão sofrendo, mas passarão também pelo juízo final, as almas às quais Cristo pregou. Nós já estudamos aqui, quando a palavra de Deus nos fala que os de Sodoma se levantarão no juízo contra os que viveram ali na época de Jesus e rejeitaram a sua palavra, porque Jesus diz que se os de Sodoma tivessem ouvido e visto os sinais que Jesus executou, eles teriam chance de se arrepender. Então eles vão se levantar e será menor a punição, será menor o juízo, a acusação, a situação daquelas almas, daqueles que morreram antes de conhecer a palavra de Deus, a conhecer a Cristo. Estes terão um juízo de outro grau, de outra forma, diferente daquele que ouve a palavra, sabe sobre a luz, entendeu a mensagem da luz de Cristo, de andar na luz, de obedecer a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e viver com Cristo, andar na luz como Ele na luz está, ser de Deus, amar ao próximo. Já ouviu isso e não pratica. A condenação desse é maior, o nível do julgamento, da acusação, do que será apresentado, porque Cristo lá no juízo final será tanto advogado de defesa quanto promotor de acusação. Jesus mesmo dirá: não vos conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, para a segunda morte. Aí sim, para a segunda morte. Mas até ali cada um será julgado, cada um de acordo com o seu conhecimento, com as oportunidades que teve, com o que ouviu, com o que sabe, com aquilo que você fez, com o que você sabe, como você mudou, procurou mudar a partir do conhecimento da luz de Cristo. Este é um mundo entenebrecido, é um mundo de trevas. É o que nós vamos encontrar, já passando para a segunda parte do nosso estudo, lá
nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 12 e 13, em que agora nós vamos ler este versículo, esses dois versículos, já com essa chave de entendimento que nós já trabalhamos aqui hoje, entre luz e trevas, na terra de trevas, em que Deus disse haja luz, e Deus fez separação. Então nessa terra nós temos luz e temos trevas, temos aí demônios atuando, demônios caídos, espíritos caídos, temos aí o diabo, temos aí principados e potestades. É o que nós vamos ler, Efésios 6, 12 e 13. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então nós temos nessa terra, que diz que habita, que age aqui o príncipe das trevas deste século, age nesta terra. Então há uma separação, mas continua havendo nesta terra a ação do príncipe das trevas. Este lugar é como se fosse feito uma conquista da luz de uma área até um certo limite. Há uma divisão, há uma fronteira entre o território da luz e o território das trevas, que Deus permitiu, porque há necessidade até um certo momento lá no fim dos tempos, segundo a onisciência de Deus, a sabedoria de Deus, a necessidade que haja este lugar que recebe as almas perdidas, recebe homens, mulheres, recebe condenados, recebem espíritos condenados, caídos, demônios, anjos caídos, são lançados ali, nas trevas inferiores, são lançados neste lugar. Ele continua agindo e continua havendo interferência. A luz deve prosseguir, pode prosseguir avançando. A luz pode continuar se expandindo. Vai havendo luz, as trevas vão fugindo. Porém, se a luz não trabalha, se a luz não evangeliza, se a luz não ama, se a luz não faz o bem, se a luz não se propaga, pode haver o que nós ouvimos muitas vezes por aí, que dizem assim, muitos anúncios deste mundo dizem assim: nosso mundo estava prestes a mergulhar na sombra. Muitas nações, às vezes cidades, às vezes famílias, às vezes pessoas, muitas vezes estão prestes a mergulhar de novo nas trevas, na sombra do mal, na sombra do pecado, na sombra daquele que continua pecando por vontade própria, negligentemente, embora conheça a verdade de Deus, conheça a luz, conheça a palavra, mas continua na prática do mal. Ele está dando lugar para que as trevas estejam prestes a dominar novamente este espaço, esta vida, esta cidade, esta nação. Quantas nações que assassinaram seus governantes e implantaram um período de trevas, um período de muitas mortes, de muita violência, de muita ignorância, de muita mentira, onde entenderam que se usassem da mentira iriam prevalecer, iriam até conquistar o mundo todo. Então há uma ação maligna, demoníaca neste mundo para que as trevas recuperem o espaço que perderam para a luz, para a verdade, para a palavra de Deus, para Cristo. Quando Cristo vem para tomar posse do seu reino,
Há um momento das trevas que não querem perder o seu espaço. As trevas são esse espaço, é esse lugar onde aqueles que praticam a maldade, a mentira, ficam, porque eles não querem que as suas obras más sejam reveladas, querem esconder. Aqueles que têm algo a esconder, aqueles que têm algo errado, mentiroso, oculto, preferem as trevas, amam as trevas, buscam as trevas do esconderijo, do ocultismo, da mentira, do engano, porque a luz vai revelar as suas intenções. E eles já estão acumulando, estão aceitando, às vezes, uma teoria, uma doutrina, um ensino demoníaco de domínio sobre a vida dos outros, de superação, de orgulho, de soberba, de exaltarem o seu próprio ego, egoísta, de serem maiores que o seu irmão, melhores que o seu irmão, ou de suplantarem o seu irmão pela morte, pelo assassinato, como Caim, como Judas, como tantos outros que amaram o presente século e que Satanás tomou a sua vida. É o que nós encontramos lá em 2 Coríntios, já chegando agora ao nosso tempo, para encerrar o nosso estudo, 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, versículos 3 e 4, que nos dizem assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, muitos estão nas trevas, porque o diabo, príncipe das trevas, príncipe da ignorância, da mentira, pai da mentira, príncipe do pecado, do erro, do ódio, da morte, cega o entendimento. Diz aqui, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, dos que não aceitam a palavra de Deus, a luz de Cristo, os incrédulos que não creem em Cristo. Então o diabo conta tantas histórias quanto contou lá para o primeiro casal, a respeito das glórias, como fez com Jesus também na tentação do deserto, onde ele apresenta os reinos do mundo e apresenta algum valor, apresenta algum proveito, cegando o entendimento, mentindo, quando Deus diz que tudo está reservado para o fogo, que vão passar o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então venha para Cristo, venha para a luz. Mas aquele que permanece nesta incredulidade, não recebe esta palavra da luz, haja luz, e venham para a luz, venham para Cristo. O Deus da vida oferece a vida, e o diabo, as trevas, a prisão, a morte, continuam cegando o entendimento. O príncipe deste século, o Deus deste século, continua cegando como também tipologia, símbolo das trevas, continuam cegos, andando nas trevas, da mentira, do erro, do engano, do diabo, Deus deste século, cegando para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que reflete a Deus, o Filho, bendito Filho, maravilhoso Filho, Filho de Deus, que veio nos revelar a Deus, ao Pai. Ele resplandece a glória, através da luz podemos ver a sua glória, a imagem de Deus, da vida, aquele que nos criou, aquele que te ama. Então receba Cristo, receba a sua palavra, siga Cristo, ande nos passos de Cristo,
Cristo te ama. Cristo morreu por você na cruz do Calvário para que você tenha vida. Aceite a Cristo. Cristo é o seu Senhor, Cristo é o seu Salvador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos ama. Deus abençoe você e Deus abençoe a toda a sua família.